8h14. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Vamos falar de esportes, é o bate-papo com o eclético Antônio Carmo, tá aqui comigo ao vivo, em áudio e vídeo, no nosso canal do YouTube da Rádio Band Vale FM, aliás, sejam todos bem-vindos, e também em 102,9 pra galera em casa, pra galera que nos dá uma carona, Antônio Carmo, ótima quarta-feira, cheia, gorda de futebol. Tem muita coisa acontecendo. Bom dia para você, Cláudio Nicolini. Claro, um bom dia muito especial a todos que nos acompanham, nos prestigiam, nos ouvem, nos veem pelas ondas do rádio, da internet. Entre eles, o nosso amigo repórter raiz, o Chico de Paula, de Pindamonhangaba, que não escreve as coisas no celular, é na cadernetinha, viu? Para poder saber a escalação do senhor. Abraço para ele, ao pessoal todo de Pinda aí que nos prestigia. É aquele que ainda sofre na chuva com guarda-chuva e papel. Só quem foi repórter na chuva sabe o que é difícil isso. Um abraço para o Chico, gente da melhor qualidade, com quem eu tive o prazer de militar na crônica esportiva aqui em Taubaté. Lá atrás, ainda nos anos 90, daqueles que me receberam muito bem e me ajudaram muito. Grande Chico de Paula. Carmo, é hoje. Paulista Série A2. As duas equipes da região jogam fora de casa, 9ª rodada, Taubaté 7h30, no Plínio Marim Berbel contra Votuporanguense. Taubaté anunciou ontem a chegada do zagueiro Breno, vem do Foz do Iguaçu, cantamos a bola aqui, né? A gente não tem nenhuma bola de cristal, nem pensa em ser pai Carmo ou pai Nicola, mas a gente não é bobo no futebol, e foram lá no Paraná e trouxeram aí o Breno, que já jogou no Água Santa, 23 anos, zagueiro, que deve chegar para o jogo do final de semana para jogar, né? Chegou, foi anunciado ontem pelo Taubaté, tinha chegado na segunda-feira à noite aí, o Taubaté que já está em Votuporanga desde a segunda-feira à noite. A informação é de que um meia pode chegar, a informação também é de que o Luanderson, com isso, deve realmente ficar de fora, porque ele já tinha arrumado treta com a torcida, e agora nos bastidores dizem que ele já tretou com o Fael. Tretar com o professor é que nem quem encara a polícia na rua, a gente fala no Brasil, a gente vale se dá mal, né? Então, não sei se o Luanderson volta a vestir a camisa do Taubaté nesse Paulista da Série A2, até porque, né, é um trapalhão na zaga, faz uma temporada medonha, né, na zaga do Taubaté. E aí, o burro se apronta, chegou em Votuporanga, treinou ontem em Votuporanga, arrumaram um campo lá, treinou, bateu uma bola, soltou as pernas. O professor Fael fez aí um trabalho tático para que a gente tenha o jogo de hoje. E o Fael sabe que hoje não tem jeito. Se ele quer escapar do rebaixamento, ele precisa somar pontos em primeiro lugar. O empate é ruim, mas não é trágico. O Taubaté precisa da primeira vitória. Vamos falar primeiro desse burro da Central que está na zona do rebaixamento, Antônio Carmo. O Taubaté não inscreveu ainda o Anderson Kinzel, né? Aquele jogador que veio do São Bento, mas que ainda não jogou. O Taubaté tinha inscrito 23 jogadores, então o Breno é o 24º. São 26 vagas a se encerrarem na sexta-feira, depois de amanhã. O Taubaté precisa de mais jogadores, que a fase está ruim, eu acho que a defesa é o principal fator negativo do time. E o ataque tem bons jogadores que não estão rendendo, Nicolas. No começo do campeonato, esse Leozinho entrava e arrebentava, entrava o Ariel na ponta e arrebentava, o Maranhão fazia as suas, o Macário, o Romarinho, bons atacantes, mas que um faz um golzinho ou outro, o Taubaté não está rendendo, e aí obviamente que as coisas têm que mudar. Você explicou, o Taubaté já chegou em Votuporanga, né, porque podia nem chegar tão longe que é, né, essa viagem cansativa, mas está lá para jogar hoje à noite. O Votuporanguense, do técnico Paulo Roberto Santos, você tem até falado dele, que é um time que está nessa posição intermediária aí, está com alguns jogadores conhecidos lá, o Luiz Thiago, que foi do Juventus, jogou no São Zé, o Caio Mancha, teve uma rápida passagem pelo Taubaté, né, está por lá também.
mas não faz assim uma campanha extraordinária. Uma campanha média, vai 12 pontos, 50% de aproveitamento, com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, tá? Entre os 8. Então é o seguinte, o Votuporanguense hoje, Nicolino, trabalhando as notícias aí, sabe o seguinte, olha, se a gente perder ponto pro Taubaté aqui em casa, desanda, aí a coisa fica ruim. Então eles sabem que, né, tem o respeito pelo adversário, mas tem que se impor. E o Taubaté sabe o seguinte, a Votuporanguense não é nenhum bicho-papão, aliás, não tem bicho-papão nesse campeonato. Tem os melhores, mas campeonato com todo respeito, e aí não é uma depreciação da mercadoria, Nicolino, ele é nivelado por baixo. Convenhamos, Série A2 ultimamente tem times aí com camisa, torcida, história, tradição, títulos e tudo mais, estádios e arenas, mas bola rolando mesmo, 8 anos que lidera o campeonato, você vê jogando, você fala, não é possível, então os adversários são piores, e são. Então, o Taubaté não tem por que se assustar com a Votuporanguense. Dá para ganhar o jogo lá, dá. Só que o Taubaté não está ganhando de ninguém. Agora é o seguinte, se quer fugir do rebaixamento, tem que conseguir alguma coisa de diferente. Né? Tem que fazer algo que possa mudar aí a história. É como um cara que vai se apresentar, né, Nicolino, um júri, e se ele fizer tudo igual, o jurado fala nota 5. Aí tem que fazer algo diferente. Opa! Hoje o Taubaté tem que fazer alguma coisa diferente, não sei o que o Fael Júnior pode tirar, o Coelho já foi embora, mas ele vai ter que tirar um coelho dessa cartola dele aí para tentar arrumar essa casa taubatiana. Bota 3 atacantes, fecha mais o meio-campo com 3 volantes, coloca 3 zagueiros, porque esse Mike, lateral direito, Mica, é um bom lateral, atacando, marcando, não é não. Então, eu vejo assim, que ele é um bom jogador para ser ala. Então, com 3 zagueiros, larga ele para atacar. O Eduardo Diniz na esquerda não é essas coisas, não, já veterano. Não acho que entrou o Ítalo no lugar dele semana passada, foi melhor. Então, o Taubaté tem que arrumar essa casa aí. E seguinte, o empate, logicamente, que não é ruim. Só que o Taubaté, Nicolino, não pode pensar hoje em classificação. Esquece, isso é utopia. O Taubaté tem 4 pontos e tem 21 pontos a disputar. Para classificar, precisa de 21. Então ele teria que ganhar 5 jogos, empatar 2, né? Do 7 que tem, não perder mais nenhum. É muito difícil acreditar nisso. Então, esquece a classificação. Foca na manutenção da Série A3. Se der um milagre, né? Se vier o efeito Ricardo Costa, se vier um milagre, o São José de Ricardo Costa, Série A3 2023, ganhou 8 jogos seguidos, mudou tudo. Então, pode acontecer, claro, o futebol não é uma ciência exata, mas com a bola que está jogando, com os problemas, né? Então, hoje o Taubaté tem que pensar o seguinte, um empatezinho e uma vitória contra o médio time do Monte Azul, que também não faz mal a ninguém no sábado, jogando em casa. Pronto, aí são 4 pontos, vai a 8, dá uma respirada e vai buscando melhorar a situação. Só que tem um detalhe, se perde hoje em Votuporanga, é uma tragédia dentro do campeonato? Não, porque o Votuporanguense em casa se impõe. Agora, no momento, o Taubaté é muito ruim. Uma derrota, ele se enfiou nesse buraco e agora tem que sair buscando pontos, onde normalmente você já coloca ali no seu cronograma de trabalho, aqui eu posso perder, que depois agora não pode mais. Então, imagina o seguinte, se ele perde lá do Votuporanguense e empata sábado com o Monte Azul, esquece aí, vai ser um desespero para escapar do rebaixamento, a coisa ficará muito complicado. Vamos ver o que faz aí o Burro, que tem. Nós vamos na 9ª rodada, Nicolino. No fim de semana já é a 10ª. Segunda-feira aqui de carnaval, não sei se você vai estar por aqui, provavelmente não. E faltam 5 rodadas para acabar a competição. E aí eu não sei o que vai acontecer, né? Ninguém sabe, Antônio Carmo. Essa é a situação do Burro. Por outro lado, tem a Águia, que está toda pimpona, né? A Águia, que vem de 2 vitórias e um empate, vem de vitória no Clássico, tá no G8 em 7º lugar, mas pega o 15 de Piracicaba, que embalou, vem de 2, 3 vitórias seguidas aí, jogo no Barão de Serra Negra, onde o 15 não quer perder pontos, e o 15 quer encaminhar a classificação com uma vitória contra a Águia. E esse São José aí, que trouxe um zagueiro para compor, trouxe um meia, já pode estrear, Antônio Carmo? Vem com mudanças o time do Jorge Castilho, e aí? Eu não acredito que haja mudanças, não, a não ser na zaga. Na zaga será mantido lá o Irã, né, que jogou no lugar do Léo Rigo, está machucado. O Irã foi bem contra o Taubaté, zagueiro experiente, fez uma boa partida. Não acredito que vá mexer no time, não, Claudio Nicolini. A não ser na lateral esquerda, onde aquele Felipe Borges, que foi substituído no intervalo, a lateral esquerda já estava ruim, tomou amarelo, ia ser expulso e ele está suspenso. Então, muda ali de resto,
É o mesmo time que tem jogado, o Jorge Castilho parece privilegiar isso daí, a manutenção do time, né? Então só tem essa mudança e de resto vai o pessoal que tem jogado, um volante só, dois meias de mais criação do que marcação, e um ataque que, logicamente, tem os pontos que voltam para ajudar ali no meio-campo. O jogo é muito complicado, é aquele jogo, Nicolinho, que também, quando você faz um cronograma inicial, vamos jogar com 15 em Piracicaba. Perdeu, tá bom, você tem que saber disso. Empatou, tá excelente, ganhou, tá ótimo, maravilhoso. E agora pega um 15 que vem ressurgindo no campeonato, 2 vitórias, animado, hoje um grande público deverá estar presente no Barão da Serra Negra, e o São José sabe que terá uma pedreira muito grande. É um bom teste, porque o São José agora, os próximos 4 jogos, são contra times que estão ali na frente da tabela. Hoje é o 15, sábado é o Água Santa, e depois é a Ferroviária, depois é o Ituano. Só jogo mais pesado aí para o São José. Testes excelentes para saber qual é o grau de competitividade desse time, que melhorou nas mãos do Jorge Castilho, isso é evidente. Técnico que tem um conhecimento maior aí do futebol, do grupo, sabe trabalhar, melhorou o ambiente, melhorou o astral e o próprio futebol, que não é maravilhoso, não. Longe disso, quem viu o jogo contra o Taubaté viu. São José ganhou, ok, mas não tem um time assim extraordinário que agora vai deslanchar, né? Eu acho que o 15 é que estava nessa situação de poder deslanchar agora. Então o jogo é muito difícil para o São José e é inquestionável que o empate hoje será um excelente resultado. Lembrando aquele velho comercial que mostrou até agora, o São José não parece uma Brastemp, Antônio Carlos. Tá aí peleando, né? Tá aí peleando para conseguir a classificação. O objetivo é pelo menos a 8ª vaga e passar para a próxima fase, mais 6 jogos, jogos com melhor público, com maior renda, né? E tudo isso é muito importante para a sequência do campeonato, além, é claro, em primeiro lugar, se livrar de qualquer chance de zona da degola. O São José é o 7º colocado no campeonato, tem 11 pontos. Se ganhar hoje do 15 de Piracicaba, já se garante na Série A2 do ano que vem, e aí só pensa em classificação. Aí a Águia vai com tudo. Rodada completa, começa na Javari, 3 da tarde, Juventus e Linense. Às 7, Água Santa e Ferroviária no Distrital de Inamar. No Novelli Júnior em Itu, mesmo horário, Ituano e Inter de Limeira. Também às 7, Sertãozinho e São Bento no Frederico Dalmaso. 7h30, além de Votuporanguense, Taubaté. No Prudentão, Grêmio Prudente e Monte Azul. Grêmio Prudente, outra equipe que ainda não ganhou, trocou de técnico há 2 rodadas, Antônio Carmo, e tem 6 empates no campeonato, apenas 2 derrotas, mas tem 6 empates no campeonato. E o Monte Azul é quem está ali acima dele, com 8 pontos. O Grêmio Prudente tem 6, o Monte Azul tem 8. Taubaté está rezando para que tenha um empate nesse jogo aí, que para o Taubaté é bom para poder deixar esse povo para trás aí, até porque o próximo adversário do Taubaté é justamente o Atlético Monte Azul. Esse sim, junto com o Osasco, já mostraram que estão aí de água de salsicha. Às 8 da noite, além de 15 de Piracicaba e São José, Osasco e Santo André. Esse Santo André também não me engana não, viu, Antônio Carmo? Não, o time do Maurício Cupertino não tá essas coisas, não. Tomou 4-0 em casa no jogo, depois ganha fora da Ferroviária, do 15, não sei o quê, faz algumas coisas diferentes, mas também não acho que é time. Hoje é o 8º colocado, 1 ponto atrás do São José, mas não me parece ser time assim para ir mais longe, não. O Grêmio Prudente tem 6 empates, assim como o Osasco Shopping, Nicolinho. São os 2 times que adoram empatar. Né? O Osasco, pelo menos, tem uma vitória, o Grêmio Prudente tem nenhuma. E se quer também alguma coisa no campeonato, o Prudente tem que ganhar hoje desse Monte Azul. Ganha, ele vai a 9, sobe, dá uma respirada, consegue a primeira vitória sob o comando do Luciano Dias, que chegou para revolucionar o time e não conseguiu fazer nada até agora. Então vamos esperar aí essa rodada, cada rodada que passa, né, as coisas vão se definindo. Você pega lá, Ituano, Ferroviária e Água Santa, esses 3 já estão classificados, não vão perder, então restam 5 vagas. Aí você tem 15, Votuporanga, Juventus, São José, Santo André, Sertãozinho, Linense, Inter de Limeira, que estão ali um pouco mais acima. Passam 2 rodadas, Nicolinho, um time que está abaixo, pega o Prudente, ganha 2 jogos, ele vai a 12. Um time que está lá como o Sertãozinho com 10, perde 2 jogos, ele cai já para a 14ª colocação. Então ainda tem muita coisa para acontecer pela instabilidade deste campeonato. Muito bom, é a Paulista da Série A2 já na sua segunda metade, meu querido Antônio Carmo. Para fechar a página regional, ontem Superliga Masculina de Vôlei, São José perdeu para o Monte Carmelo, segue ameaçado de rebaixamento, vai sofrer até o final esse time do São José, certo, Antônio Carmo?
certo? E vai decidir se cai ou não cai no jogo que tiver aí contra o Joinville. Porque o Juiz de Fora, de quem o São Zé ganhou pouco tempo atrás, já caiu, só tem 2 pontos. São Zé e Joinville estão ali, né? Não querendo essa última vaga de rebaixamento. É o jogo que vai acontecer daqui a algumas rodadas aí para resolver. Hoje tem Série A3 e Série A4, viu, Nicolini? Rodada completa, só não tem Série A1 no Paulista. Série A4 tem o ex-Atlético Josense, atual Jacareí Futebol Clube, que joga em Jabaquara, na Caneleira, joga em Santos, contra o Jabuca, o velho Jabaquara, hoje às 3 da tarde. O Jacareí Futebol Clube, que vem de 2 derrotas, 0-2 para o Penapolense, 0-3 para a Inter de Bebedouro, uma defesa que é uma peneira. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Hoje tem Tanabi e Penapolense, Antônio Carmo, lá no velho Antônio clássico. Tanabi. Você já esteve em Tanabi, meu querido Antônio Carmo? É um dos passei já pela cidade para ir para algum outro lugar, mas é um dos poucos estados do interiorzão que eu não tenho o prazer de conhecer, viu, Nicolas? Nunca fiz jogo lá em Tanabi. Tanabi que teve com o Taubaté em 85, naquelas finais lá no Palestra Itália, em que subiram Novo Horizontino e Mojimirim, e tinha aquele centroavante, um baixinho, gordinho, que fazia gol para Chuchu, que era Mário César, acho que é isso, fazia muitos gols, né? Ele era do Tanabi, que teve esse grande momento aí da vida. Agora subiu ano passado, está disputando a Série A4, é sempre uma atração. É o Índio da Noroeste, o glorioso Tanabi verde e branco, que está na Série A4. Vamos ficar de olho, vamos ver se esse Jacareí consegue os primeiros pontos. 2 jogos, 2 derrotas, começou muito mal a equipe do Jacareí, vamos ver se hoje se recupera. Ontem abriu a rodada, o glorioso Ecos de Suzano recebeu o São Carlense, o Grêmio São Carlense, que é um time empresa moderno, que é líder do campeonato com 7 pontos, 1-1. O Ecos tem 5, São Carlense tem 7. Tá aí o Paulista da Série A4, jogo na Caneleira, Estádio Espanha, tá marcado para as 3 da tarde de hoje. Muito bom, Antônio Carmo. Olha, Brasileirão. Ontem o Flamengo, com mais sorte que juízo, ganhou do Vitória no Barradão, 2-1. Mas jogou pedrinha, tá jogando pedrinha o Flamengo nesse começo de campeonato. A crônica carioca tentando explicar a prosopopeia da latitude e longitude, porque o fantástico time milionário, imbatível, intelectual do Flamengo de Regatas não começa bem a temporada. Exclamação, querido Antônio Carmo. É porque não tem o Vicentinho na ponta direita, o Fio Maravilha de centroavante, o Arilson na ponta esquerda e nem o Liminha na meia esquerda, o time ruim de bola do Flamengo de 1970, que era ruim, mas jogava com amor a camisa. O Flamengo hoje tem muitos craques ricos e milionários que não estão. O Flamengo fez 2-0 ontem, eu vi pouca coisa do jogo, e tomou um sufoco do Vitória, que só não empatou porque aquele Renato Kaiser, que deve ter uns 45 anos ainda, está jogando, perdeu um pênalti, o Rossi pegou. Ex-atleta, não sei que o pessoal ainda confia nele. E o Rossi pegou o pênalti lá, era para ser 2-2, estava 2-1, o desganhento lá perdeu o pênalti e o Flamengo voltou com a vitória para o Rio de Janeiro, ganhou do Vitória, que estreou batendo o Remo, mas tomou uma sapecada do Palmeiras, agora perde em casa do Flamengo, que ganha seu primeiro jogo no campeonato, né? Houvera perdido do São Paulo, empatado com o Inter, e agora ganhou do Vitória lá em Salvador. Valeu pelo resultado, né? Pelos 3 pontos. Paquetá já estreou, Nicolino, ou tá chegando de viagem? Que é isso? O homem tá jogando, né, Antônio Carlos? Que eu saiba, não tem por que não jogar. Não tive a informação de que estaria contundido. Foi substituído. Não, tá jogando, tá jogando. Agora tem umas doenças novas, edema na coxa, não pode jogar. Não, ele está com uma inflamação, não sei aonde. Ô, Antônio Carlos, eu passava uma pomadinha e falava assim, põe uma tala, põe uma... Vai lá, velho, meio tempo pelo menos, tudo ser. Que isso, rapaz, nada que um pouquinho de pomada minâncora não vai resolver o problema dos caras aí. Tem um detalhe, hoje tem hoje o chamado desconforto muscular. Ele está com um desconforto muscular, não pode entrar, e tem uma estafa do músculo também, Nicolino. O músculo está estafado, né? Eu falo assim, uma frescuragem esse futebol moderno, viu? O cara fala assim, ele não pode jogar domingo, que ele vai se machucar.
departamento fisiológico, que faz um ótimo trabalho, claro. Eu sou contra tudo do futebol moderno, mas eu entendo, eu não sou burro, eu sei que tem coisas que melhoram, né? Mas o departamento fisiológico chega e fala assim, não, o professor não escala ele domingo que ele vai arrebentar. Mas como é que você sabe? Eu sei por causa dos testes aqui da máquina, que mostra aqui tudo mais e tal, não sei o quê, né? E aí, se o professor coloca o jogador machuca, é culpa do professor. Fala, eu não vou assumir esse risco, né? Então, não coloca o jogador. Nos velhos tempos, né? O cara jogava quarta e domingo, domingo e quarta e domingo, para não dizer quando era terça, quinta, sábado e segunda. Eram 4 jogos, ia pro jogo e não tinha todo esse negócio. Mas hoje a modernidade impera aí, né? E os caras, mas o Paquetá tá jogando sim. Ontem ele foi substituído, todos os jogos, desde que ele voltou, desde que ele estreou perdendo aquele gol feito lá na final da Supercopa contra o Corinthians, está jogando aí pelo Flamengo. Até agora não deu ar da graça, não, sabe? Não falo assim, nossa, olha que bela, até porque, né, Nicolas, a bola que ele joga, né, quem acompanha o futebol sabe que é bem pequenininha. 5 jogos hoje. No Maião, Mirassol e Cruzeiro. Na Arena Condá, Chapecoense e Coritiba, Clássico Alviverde. Na Arena MRV, Atlético Mineiro e Remo. Em São Januário, Vasco recebe o Bahia do Rogério Ceni. E no Morumbis tem São Paulo e Grêmio às 9h30 da noite. E esses jogos aí, Carmo? São Paulo e Grêmio me remete sempre, Nicolina, assim, o Campeonato Brasileiro, a CBF, na época a CBD, oficializou, 1971, agora é o nosso verdadeiro campeonato nacional. Já teve tantos nomes, né? Mas eu sou defensor da tese de que o Robertão de 67 a 70 é o pai dos brasileiros, é um campeonato igualzinho o brasileiro, com 17, 18 clubes e 6, 7 estados brasileiros. E a Taça Brasil eu já fico assim, naquele negócio de outorgá-la como campeonato brasileiro, para mim é um pouco de forçação de barra, mas era um campeonato que existia, não se discute também. Então São Paulo e Grêmio foi o jogo que durante muitos anos foi marcado como o jogo que teve o primeiro gol da história do Campeonato Brasileiro. Foi o gol do argentino Nestor Escota, no São Paulo. O jogo foi no Morumbi, um sábado à tarde. Naquele tempo era Morumbi apenas. E foi 3-0 para o Grêmio, com 2 gols do Escota e um gol do Flecha, ponta direita, que jogou no Grêmio, jogou até na seleção brasileira, teve boas passagens, jogou no Guarani de Campinas, por aí afora, né? O técnico do Grêmio era o Otto Vieira. O São Paulo tinha acabado de ser bicampeão paulista, naquele jogo roubado contra o Palmeiras, quando o Marcos anulou o gol de cabeça do Leivinha, dizendo que foi com a mão, e aí depois o Oswaldo Brandão, o técnico de São Paulo, e o São Paulo tomou 3-0 do Grêmio. O Escota durante muitos anos figurou. Primeiro gol do Campeonato Brasileiro, o Scott virou tal, e hoje até o Campeonato de 1937 do Atlético Mineiro foi inserido como tal. Duelo aí de tricolores, e o destaque desse Grêmio, Nicolino, é o centroavante, acho que é Carlos Vinícius, acho que é isso, com 30 anos, chegou no Grêmio ano passado, o cara faz gol, Nicolino, como toma café. É uma tranquilidade, um artilheiro nato, faz 3 gols com a maior facilidade no jogo. Ele começou como zagueiro na categoria de base do Palmeiras, passou para volante. A Palmeiras não vai dar certo aqui, daí ele foi embora, rodou pela Europa, jogou até em bons times, Benfica, Tottenham, onde ele foi reserva do Harry Kane, e aí agora no Grêmio, desde o ano passado. Fazer gol com ele é a coisa mais fácil que tem, artilheiro nato mesmo. Esse é Carlos Vinícius, né? Esse centroavante do Grêmio aí, que é uma atração no 30 anos. Ninguém sabia quem. Essa é aquela contratação de quem no Grêmio olhou, pesquisou, achou, essa modernidade tem isso, né? Desse pessoal que fica olhando aí, merece os parabéns. Vamos ver o que ele faz hoje, vamos ver o que ele faz hoje no Morumbis contra o São Paulo de Calheri. É isso, vamos ficar de olho, meu querido Antônio Carmo. Hoje também tem o João Fonseca estreando no ATP do Buenos Aires. É bom ganhar, né, Antônio Carmo? Alguma coisa, né? João Fonseca. Vai pegar o chileno. Ajuda aí, né? Ajuda a te ajudar, né? Caiu muito aí, caiu já para 30º pouco lugar. Pega um chileno lá, o Tablito. Jogo hoje começa por volta de 7 horas da noite. O João Fonseca defendendo o título que ele conquistou no ano passado. Ele já entrou, foi bye na primeira rodada, já entra nas oitavas e se passar, pega lá o vencedor de um jogo de 2 argentinos. Claro, o torneio de Buenos Aires, a Argentina tem, né, um trabalho espetacular, Nicolino, feito com o tênis, né, mas muito melhor do que no Brasil. Então,
A gente vai ver lá o João Fonseca hoje voltando aí, precisando mostrar. Depois da queda precoce no Australia Open, ele ficou ali no ocaso, né? Pouca gente falando dele, porque esperava-se mais e ele contribuiu com bem menos. Muito bom, Antônio Carmo. Vamos ficar de olho em tudo isso, acompanhar para contar para nossa audiência aqui amanhã tudo que aconteceu, tá bom? Excelente quarta-feira para você e vamos torcer para as equipes da região. Hoje tem Vasco da Gama e São José, não é campeonato brasileiro, que já se enfrentaram em 1990 no Martins Pereira, com Roberto Dinamite jogando pelo Vasco da Gama, mas é a NBB, o NBB lá em São Januário, o Vasco lanterna da competição, São José em 7º lugar. São José vai para sua turnê carioca agora enfrentando Vasco, Flamengo e Botafogo, em pleno carnaval, tá bom demais. E aí, hoje o São José, mesmo jogando em São Januário, é favorito para ganhar esse jogo contra o Vascão na sequência do NBB. Roteiro do São José, assim, Vasco hoje, Botafogo sábado, Unidos da Tijuca no domingo, segunda-feira o Flamengo, terça o Salgueiro, desfile das campeãs, volta quarta. Por aí. Já que vão pro Rio nessa época, não tem como voltar sem, né? Tem que passar lá, fazer alguma coisa, né? Boa, é isso. É uma boa pedida. Vamos ficar de olho no NBB. Não para, hoje está no Rio de Janeiro, não tem como estar em Roma e não ver o Papa, Antônio Carlos, já dizia o poeta, tá bom? Vamos acompanhar isso de perto. Excelente quarta-feira para você. Muito obrigado, Claudio Nicolini, a você, aos amigos todos que nos honram sempre com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima quarta-feira, hein, gente? Até mais.